Bom, pessoal, para fecharmos então todo esse nosso estudo sobre a argumentação, nós vamos fazer uma análise de uma redação nota máxima, certo? Nós sempre procuramos, quando fazemos a análise de uma redação nota máxima, ter o seguinte cuidado, tá? Então, nós vamos ver, nesse caso, como essa redação, o candidato organizou os argumentos nos parágrafos, que estratégias argumentativas foram utilizadas pelo candidato e também, pessoal, serve para nós amarrarmos todo esse conceito de tema, de tese e de argumentos dentro do texto, tá bom? A redação escolhida foi a redação sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa, tá? Eu também aproveito nas nossas aulas para também responder alguns questionamentos que vocês me fazem via Facebook, via Instagram, enfim, certo? E uma das questões é que também nós vamos observar porque a nossa prova, ela pode nos exigir um caminho, o combate, né? Algum caminho a ser combatido. Então, para isso, nós vamos também analisar essa redação para termos uma noção de como é que eu vou estruturar o meu parágrafo, como é que eu vou organizar os argumentos quando a voz de comando me exigir caminhos para combater, certo? Pessoal, aqui também, mesmo nós não termos ainda trabalhado a fundo a estrutura, conforme a gente vai trabalhando, a gente já vai vendo alguns vestígios de como se organiza cada parágrafo, tá bom? Para assim nós não irmos completamente crus quando começarmos, enfim, a estudar a estrutura, certo? Então, assim, para começar, no parágrafo da introdução, nós sabemos, então, relembrando esses conceitos de tema, tese, argumento, que a introdução, vocês já sabem, que nós já falamos em vídeos anteriores, que eu não posso iniciar de soco no tema, eu preciso fazer um contexto, esse contexto precisa situar uma área do conhecimento, que é o que a competência 2 me exige, certo? Também eu preciso marcar o tema que eu estou escrevendo e marcar também muito bem a tese, que é o meu posicionamento, o meu olhar diante do tema. E se eu optar, eu posso apresentar já as ideias que serão desenvolvidas nos parágrafos de desenvolvimento, ok? Bom, então analisando já essa introdução. De acordo com Albert Campos, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Então a gente já observa, né, que o candidato já inicia com uma área de conhecimento. Ponto. O que está em vermelho, pessoal, a gente também quando viu um pouquinho sobre as competências, o texto é uma unidade de sentido, como o professor sempre fala. Então, precisa haver uma harmonia de comunicação entre quem escreve, você, e quem lê, a banca. Como eu já comentei aqui, vocês não vão ter a oportunidade de conversar, de falar pessoalmente com o corretor. Então, a forma de se analisar o sentido vai se dar da forma como vocês vão colocar as ideias de vocês, o tema, a tese e os argumentos, certo? Então, nesse sentido, é uma conjunção ali utilizada para dar sequência ao texto. O parágrafo ele não pode ser apenas, né, um conjunto de frases, certo? Então aqui também a gente já vê um pouquinho da competência 4, que já foi um pouco abordada nos nossos vídeos, certo? Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil, então vocês já podem perceber que o candidato ele já marca, já delimita o tema, a intolerância religiosa no Brasil. Então ele já está cumprindo aqui uma exigência da banca, que é apresentar o tema já no parágrafo da introdução.
Fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador. Então, pessoal, o que nós temos na sequência desse parágrafo ali? Nós temos a marcação da tese do candidato, o olhar do candidato diante do tema que ele está escrevendo, certo? E uma coisa, pessoal, como nós já vimos, o tema no Enem, ele é sempre um problema, certo? Ele é um problema que gira no meio social. Então, assim, ó, quando vocês irão abordar a redação de vocês, apresentar a tese, um dos caminhos até que eu acho seguro, e a gente observa isso em todas as redações nota máxima que a gente vê, que a imprensa divulga, é que os candidatos, quando marcam o seu posicionamento da tese, eles acabam sempre concordando que o tema é um problema e que ele é visto no meio social. Então a gente vê nesse parágrafo, porque ele fala, ó, que observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, né? Então ele já está marcando, anteriormente ele diz ali, ó, somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país. Então, ou seja, no posicionamento dele, ele já marca, né, a questão que ele vê o tema como um problema. E observem ali, ó, na sequência do parágrafo, ó, dessa forma observa-se. Esse verbo observa-se, como a gente já viu aqui, constrói-se, observa-se, analisa-se, né? É o verbo que marca a autoria, que marca a tese. E lembrando, nós no Enem, nós marcamos a nossa tese no impessoal. E o candidato não está escrevendo observo, ele não está escrevendo vejo, e sim observa-se, certo? E depois disso que está em roxo ali, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Então o candidato, ele apresenta já na introdução as ideias que estão relacionadas, tá, com a tese, que serão argumentadas, desenvolvidas no parágrafo de desenvolvimento, certo? Então, o que ideias ele vai apresentar nos parágrafos? Que a problemática, né, se dá por meio de um reflexo histórico e também pelo descumprimento das leis. Está ali abordado, então, as ideias que serão defendidas, certo? No parágrafo de desenvolvimento. Seguindo, então, olha só como ele estrutura a questão das ideias, a questão dos argumentos e o fechamento do parágrafo, certo? Mormente, ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico, nota-se fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na atualidade. Que está em azul ali, pessoal. Então, é a ideia, né, que vai ser sustentada. A ideia apresentada, essa ideia que será defendida no parágrafo. Então, lembrando, pessoal, essa ideia, daqui a pouco nós vamos trabalhar nos parágrafos de desenvolvimento, que se chama tópico frasal, tá? Esse tópico frasal é a ideia que vai anteceder a banca sobre aquilo que vocês vão apresentar, para depois sustentar por meio de argumentos, ok? Então, apresentada essa ideia, tá? O candidato vai, então, ter a oportunidade de se justificar, de comprovar o porquê que apresentou essa ideia, certo? Ou seja, as estratégias argumentativas. Segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Então, olha, nós já comprovando que nós estamos trabalhando, olha só a citação direta, a marcação das aspas e, pessoal, lembrando aqui também o que a gente viu na aula anterior de como argumentar. Às vezes, quando a gente apresenta um filósofo, um sociólogo, a gente precisa ter um conhecimento
anterior do que um sociólogo, do que um físico fala. Então, para dar a sequência argumentativa, ele vai dar meio que uma explicada muito breve, o próximo argumento, sobre o porquê que essa citação está no parágrafo dele, ó. Sobre tal ótica, é indubitável que inúmeras ogerizas, brigas religiosas presentes no Brasil odierno, possuem ligação direta com o passado. Haja vista os dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia do século XXI. Do século XVI. Então observem o seguinte, como ele está dando a sequência da argumentação, como segue amarrada com essa citação que foi apresentada no parágrafo. Assim, criou-se ao longo da historiografia mitos e concepções deturpadas de religiões contrárias ao catolicismo, religião oficial da época. Instaurou-se, por conseguinte, o medo e as intolerâncias ao diferente. Então ele fecha argumentando com um fato que de fato aconteceu no passado. Então observem como a questão da argumentação aqui nesse parágrafo, ela é muito bem amarrada, ela é muito bem construída, Essa citação, ela está relacionada com a questão argumentativa, que também a questão argumentativa está relacionada com a ideia apresentada no topo do parágrafo. Então não adianta eu apresentar argumentos se esses argumentos eles não estão relacionados com a ideia que eu apresentei. Então é esse cuidado, pessoal, na argumentação que nós precisamos ter nas nossas futuras redações. Certo? Então, se eu apresento uma ideia, os argumentos precisam estar relacionados com a ideia apresentada. E observam como ele já cumpre a competência 2, que são as áreas do conhecimento. Nós temos citação no parágrafo de desenvolvimento. Como a proposta exige caminhos para combater, observem agora, no parágrafo de desenvolvimento, ele precisa situar esse caminho. E é o que ele vai fazer agora. Desse modo, com o intuito de atenuar atos contrários à prática da religiosidade individual, cabe ao governo, na figura do Ministério da Educação, a implementação na grade curricular a disciplina de teorias religiosas, mitigando o defeito histórico. Então observem o que está ali em verde, pessoal. Ele está apresentando o caminho para se combater essa problemática. Vocês podem observar que quando a gente situa um caminho, a gente apresenta um mediador. No caso ali, ele apresentou o governo. Então observem como se dá a construção do parágrafo. Então aqui a gente analisa como se dá o parágrafo em desenvolvimento, que no futuro nós iremos estudar, certo? A argumentação e o caminho que é apresentado no parágrafo, certo?